O Google Maps é uma ferramenta muito útil, mas ele também é uma janela para os mistérios mais estranhos do mundo, como essa região contendo umas estacas de madeira com diversos humanos. Algumas pessoas batizaram essa obra como um cemitério a céu aberto, porém não é bem assim. Isso tudo não passa de um ponto turístico, uma exposição que fica lá na Finlândia. Isso em si é um caso bobo, mas temos mistérios bem mais perturbadores, desde pequenos ladrões até mesmo uma máfia. Eu sou o MK e eu vou mergulhar em alguns mistérios resolvidos usando o Google Maps. Imagina que você abriu seu computador para ver sua casa no Google Maps, mas ao afastar um pouco o zoom para ver seu bairro, você percebe algo estranho. Em uma das casas, uma pilha de algo que não dá para identificar muito bem. Nos próximos dias, uma infestação de ratos começa a acontecer no seu bairro, algo incomum que só poderia ser causado por um esgoto a céu aberto. Aquele borrado lá no Google Earth era simplesmente uma pilha enorme de bicicletas. E isso tudo aconteceu lá em Oxford, no Reino Unido, onde um homem de 54 anos simplesmente decidiu sair roubando um monte de bicicleta da vizinhança e tacar lá no seu jardim. O problema é que tinha tanta bicicleta que começou a afetar o bairro inteiro, principalmente com a sujeira, já que estava causando uma infestação de pragas, e a polícia foi chamada diversas vezes por uma pessoa em específico que estava sofrendo muito com toda essa situação. Cullen Butler. Essa mulher estava realmente muito puta, principalmente porque ela morava do lado do doido das bicicletas. Alguns jornais fizeram uma entrevista na região e a Colin disse o seguinte: comecei a relatar sua coleção de bicicletas há 4 anos, mas isso já dura cerca de 5 anos. Deve ter pelo menos 500 bicicletas lá. Quando falei com ele, disse que elas seriam enviadas para a África, para crianças carentes, mas como você pode perceber, as bicicletas nunca foram para a África. Esse homem, ele tinha uma van e de dia ou de noite ele simplesmente saía pela região roubando bicicleta. Aí ele tacava dentro da van e voltava para casa e jogava no quintal. Só que tipo, ele não desmanchava ou vendia, ele simplesmente deixava elas ali, paradas. E era muita bicicleta. O pessoal ali da região tirava umas fotos e eram umas pilhas gigantes. E pelo menos pra mim, enquanto eu lia a matéria pra fazer o roteiro, eu decidi que esse cara ele só é louco da cabeça, porque não tem motivo, ele simplesmente roubava bicicletas e jogava lá no quintal dele à toa, só de zoeira. E a Cullen disse que enfrentou esse problema durante 5 longos anos, e apesar dela fazer ligações para o conselho e para a polícia, eles simplesmente não davam muita bola para ela. Liguei para o conselho local para informar sobre os problemas de ratos causados pelas bicicletas e acabei pagando pelo controle de pragas. O conselho me disse que ratos não fazem ninhos em bicicletas. Ela chegou até a adotar um cachorro para se proteger caso acontecesse alguma coisa. No fim, depois da peste de ratos se agravarem ainda mais, a polícia resolveu ir ao local e com isso prenderam o ladrão de bicicletas. Fizeram uma busca na tentativa de encontrar os donos desse montão de bike e grande parte das bicicletas foram devolvidas. Algumas meio que acabaram ficando sem dono, já que foram 4 longos anos roubando. Era difícil comprovar a identidade de todo mundo. Tudo isso que a gente viu no Google Maps, seja essa casa cheia de bicicletas, entre outros mistérios sem sentido, quando a gente resolve ir atrás disso, a gente sempre acaba parando em uns rabbit hole bem sinistro, que conforme a gente vai pesquisando, a gente sempre acaba em uns sites bem cavernosos. Mesmo que o Maps seja seguro, até porque é da Google, outros sites não são. E aí que tá o problema, tudo que você faz na internet, seja os sites que você visita ou os arquivos que você baixa, tudo isso pode estar sendo monitorado por alguém. E como sempre, uma boa forma de se estar protegido é com uma boa VPN, e é aí que a NordVPN entra. Com apenas um clique, você esconde sua presença online, trocando seu IP, e além disso, a NordVPN também bloqueia rastreadores, que a grande maioria dos sites utilizam para coletar suas informações. Mas o diferencial da Nord está no recurso chamado Threat Protection. Ele bloqueia aqueles anúncios invasivos quando você está acessando algum site, e além disso, ele também verifica todos os seus downloads, evitando assim de você baixar algum arquivo malicioso contendo algum vírus. É realmente muito útil. E tem mais, com a NordVPN você consegue proteger sua família inteira. Dá pra você usar no seu celular e no seu computador, por exemplo. Então, antes de sair metendo a cara em qualquer site esquisito, se proteja. A NordVPN tá com uma oferta exclusiva aqui pro canal, tem link na descrição, tem QR Code em algum canto aí da tela, e se você adquirir, você ganha 4 meses extra de serviço. E se por algum acaso você não gostar, você tem reembolso em até 30 dias. Enfim, muito obrigado NordVPN por estar patrocinando esse vídeo, e vamos voltar para os mistérios.
Imagina você estar explorando o Google Maps e ver algo tão perturbador que sua única reação é sair correndo e ligar para a polícia. Qual é a coisa que faria qualquer pessoa tomar uma decisão dessa? Um crime. O que estaria na cena do computador em questão seria essa imagem, que é basicamente um carro azul ali e na frente tem dois homens, sendo que um deles está totalmente jogado no chão e o outro rapaz ele tá agachado, como se estivesse ajudando o outro rapaz a se levantar. Infelizmente não. Conforme damos um passo à frente nessa localização do Google Maps, podemos ver claramente que o rapaz de camiseta vinho está segurando algo em suas mãos. Nessa cena em específico, podemos ver apenas o cabo da arma que ele está segurando. O carro do Google gravou essa cena e quando o carro estava indo embora, estava ali, um pouco mais afastado. Deu para ver claramente o mesmo homem segurando uma espécie de machado. Então o carro do Google foi embora e não tinha muito mais o que fazer, a gente não consegue mais informação. Quando a polícia recebeu as ligações, ela foi confirmar toda a situação no Google Maps e a polícia identificou uma coisa, que essa cena em si tinha acontecido há 2 anos atrás, em 2012, e as denúncias tinham sido feitas somente em 2014. Demorou exatos 2 anos para perceberem isso. Provavelmente alguém deve ter percebido antes, só não ligou para a polícia. Os policiais foram até o local, que ficava em Edimburgo, em Leith. Eles fizeram uma investigação breve, baseado nas fotos do Maps, e conseguiram rastrear o agressor até uma oficina mecânica, e que 2 anos depois, a mesma oficina continuava lá. Então quando os policiais entraram e foram investigar o pessoal, eles acabaram se surpreendendo. Toda essa cena que vocês viram foi simplesmente uma grande piada feita por 2 amigos. Eles simplesmente resolveram trollar o Google Maps. Cara, isso é genial. Dan Thompson e seu amigo Gary Kerr estavam trabalhando normalmente na oficina, quando perceberam que o carro do Street View se aproximava. É aquele carro do Google que tem a câmera em cima gravando tudo. Durante a entrevista, o Dan disse o seguinte: foi no calor do momento, parecia a coisa mais óbvia a se fazer, então eu me joguei no chão e o Gary pegou um cabo de uma picareta da garagem. Tivemos apenas cerca de 20 segundos, era tudo o que conseguíamos pensar. Tipo, eu não sei vocês, mas se por algum acaso eu tivesse a oportunidade, com certeza eu faria algo assim. Não precisa nem necessariamente fingir um assassinato, tá ligado? Eu acho que é um pouco demais, mas só você fazer uma gracinha ali, fazer uma piadinha, uma pose, sei lá, qualquer coisa pra ficar eternizado no Google Maps é um bagulho que eu acho muito foda. Os 2 amigos ficaram bastante surpresos pelo fato de ter se passado anos até a polícia ir lá. No fim das contas, a situação se resolveu bem de boa, mas deixando a piada de lado, nosso próximo mistério é bem mais pesado e demorou mais de 20 anos para ser solucionado. Esse homem que vocês estão vendo se chama William Mould e uma coisa sinistra aconteceu com ele. Em 1997, William foi a uma boate à noite. Ele saiu do local antes da meia-noite, pegou seu celular e ligou para sua namorada, dizendo que voltaria para casa em breve. Logo após isso, William entrou no seu carro e foi embora. Desde então, ele simplesmente desapareceu da terra. Nessa altura do campeonato, a namorada e os parentes do William começaram a ficar preocupados com ele, já que desde então ele não respondia mais o celular. Após alguns dias, os parentes do William relataram todo o caso para a polícia, que por sua vez chegou a ir até o local, até a boate, fizeram uma varredura na região inteira, mas infelizmente não acharam nada. Por mais que eles tenham se esforçado bastante, o William realmente tinha desaparecido. E o mais estranho é que não haviam registros em aeroportos ou terminais de ônibus, não haviam compras feitas em seu nome e nem sinais de acidentes de carro pela região. Era como se alguém tivesse deletado ele do mapa. O caso acabou se encerrando e ninguém nunca soube o que de fato aconteceu com o Sr. William. Bom, não pelo menos até 2019. New cards. 22 anos depois de seu desaparecimento, uma pessoa estava casualmente dando uma olhada no Google Earth e simplesmente notou algo estranho registrado em um lago da região. Dando um zoom nesse mapa, é possível notar um carro submerso. E novamente, o morador que viu tudo isso, ele entrou em contato com as autoridades locais para avisar sobre o ocorrido. Uma coisa que vocês devem estar imaginando aí é que nessa situação toda, se você fosse até o lago ali na beirinha, daria para você ver o carro no fundo. Porém não, do jeito que o lago tava nesses anos, simplesmente estava muito poluído e não dava para enxergar o fundo direito. Quando o pessoal do jornal chegou junto com as autoridades, eles tiraram o carro da água, que era um sedã branco,
que bom, de branco não tinha nada, e após analisarem o carro e tudo mais, acabaram encontrando restos de esqueletos e alguns restos mortais dentro do carro. Então eles coletaram tudo, fizeram a limpeza e um tempo depois acabaram confirmando que era realmente o corpo do William que estava dentro do carro. Logo após isso, avisaram a ex-namorada e a família, e em uma breve entrevista, a Bárbara, a sua antiga namorada, disse o seguinte: não tem como saber o que rolou tantos anos atrás, o que aconteceu de fato. Tudo que a gente sabe é que ele sumiu da face da terra e agora foi encontrado. Ninguém sabe o que de fato aconteceu naquela noite e nem mesmo como o William foi parar com o carro debaixo do lago. É definitivamente um mistério sem solução. Esse caso foi bem sinistro, então para dar uma pequena aliviadinha, eu vou contar agora um caso um pouco mais leve de um homem que foi desmascarado pelo Google Maps. Donnie e Julie são casados e eles têm um relacionamento saudável, porém o marido da Julie, o Donnie, recentemente ele teve um ataque cardíaco e o médico aconselhou que ele cortasse alguns dos seus vícios, como o cigarro, e começasse a ter uma vida mais saudável, entrando em uma dieta e tudo mais. Com isso, o Donnie chegou na Julie e disse que ia parar com o cigarro, que ia começar a fazer as coisas certas, que ia entrar na dieta e tudo mais. Só tem uma pequena coisa com que o Donnie não contava: o carro do Google. Em certo dia, sua esposa estava navegando pelo Google Maps, olhando a vizinhança por qualquer motivo que fosse, e simplesmente perto da casa deles estava ali seu marido, o Donnie, paradinho, fumando um cigarro bem de boa. E tipo, era realmente ele, até as roupas. A Julie conhecia a estrutura do seu marido. Enfim, dava pra saber que era o Donnie. E nesse dia, ela descobriu que o seu marido tava mentindo pra ela esse tempo todo e continuava fumando escondido enquanto ela não tava perto. A reação dela, bom, obviamente ela ficou brava, né? Mas aí é um caso pequeno, é uma coisinha bem bobinha. Inclusive, tiveram jornais que fizeram uma matéria exclusiva só sobre esse caso, e pra Julie, o carro do Google foi algo como um detetive particular que ela nunca contratou, mas que ajudou pra caramba. Saindo dessa história boba, nosso próximo caso forçou a polícia a perseguir um criminoso. O que você faria caso voltasse do seu trabalho à noite e simplesmente seu carro não estivesse mais na sua garagem? Eu não sei o que você faria, mas foi exatamente isso que aconteceu com essa família em 2009. David e Rebecca e seus 2 filhos tiveram seu trailer roubado em plena luz do dia, quando a família inteira estava fora de casa. Foi um roubo muito bem executado, pois o trailer não estava desprotegido. Segundo a Rebecca, teria sido difícil remover o trailer, pois estava trancado e tinha uma braçadeira de roda. A braçadeira é um objeto ali que coloca na roda, basicamente para travar ela, então o carro não consegue andar. Então, para um ladrão conseguir quebrar a braçadeira e roubar um trailer, que é um negócio tipo gigante, ele tem que saber muito bem o que ele tá fazendo. Mas o que parecia ter sido o crime perfeito foi desvendado pelo seu filho mais novo, Ruben. Esse garotinho aí estava vendo sua casa no Google Maps junto de alguns amigos quando ele notou algo estranho. Na frente de sua casa, exatamente no dia que o trailer tinha sido roubado, tinha um carro verde e ao lado um homem com a careca reluzente. Acontece que a família não conhecia esse rapaz e tipo, é bem suspeito. No dia em que seu trailer foi roubado, um cara que você nunca viu na vida para do lado dele. Por uma coincidência absurda, o carro do Google estava passando no exato momento que o roubo estava acontecendo. Então o mais óbvio foi feito. Eles entraram em contato com os policiais e com essa prova, eles tinham alguém para investigar. Mas não foi tão fácil, por um simples motivo. O que seria mais necessário para resolver esse caso, obviamente, é a placa do carro e o rosto do homem. Só que por conta de como o Maps funciona e a privacidade do Google, vocês sabem que tudo fica borrado. Então o rosto do rapaz e a placa do carro estava completamente borrada, não dava para entender nada. Então por mais que eles soubessem que alguém roubou o trailer deles, no dia, na hora exata, eles simplesmente não conseguiam saber quem é. Meio que não adiantava de nada essa informação, era basicamente um monte de frustração que eles tiveram que sentir. E eu não preciso nem dizer o quanto isso é frustrante. Imagina você poder resolver tudo, mas a empresa bilionária não tá a fim de te ajudar hoje. A família ficou muito frustrada, a polícia ficou meses tentando convencer o Google a desfocar as imagens, e um porta-voz do Google veio à tona e disse o seguinte: é muito importante para o Google e nossos usuários que só fornecemos informações se um processo válido for seguido. E não deu outra, eles tiveram que esperar. O Google levou 1 ano para desfocar a placa do homem misterioso.
E para piorar toda a situação, no momento em que divulgaram as imagens, o suspeito havia vendido o carro com o qual foi descoberto, tornando mais difícil localizá-lo. E o problema só se encerrou quando o suspeito é finalmente preso, 3 anos depois que o trailer foi rebocado para longe da garagem. E para finalizar a entrevista, a Rebeca disse o seguinte: agora decidimos esquecer o caravanismo e compramos uma barraca. E olha, não sei se uma barraca é tão segura quanto um trailer, mas obviamente é mais difícil de ser roubado, a não ser que o ladrão entre dentro da barraca e te assalte. Fica aí o risco. Nos nossos próximos casos, os criminosos foram até que bem inteligentes, mas não tem como fugir de satélites. Muitas pessoas gostam de fazendas e, se pudessem, largariam tudo para viver no interior do Maranhão, plantando sua própria comida. Bom, era quase isso que o Curtis Croft fazia em 2013. O Curtis, ele vivia bem de boa na sua fazenda e ele tinha uma permissão para cultivar a planta, se é que vocês me entendem. Com a receita para uso medicinal da maconha, ele poderia cultivar algo em torno de 6 plantas para uso próprio. Só que meio que ele não respeitou muito isso. Enquanto alguns policiais olhavam fazendas pelo Google Earth, acabaram se deparando com a fazenda do Curtis. E olha, ele tinha um pouco mais do que permitido, ele tinha algo em torno de 100 plantas. E não deu outra. Os policiais foram até a sua fazenda, bateram na sua porta e deram seus cumprimentos com uma boa algema. Prenderam ele. Eu me sinto meio estranho falando Curtis porque parece Mil Curtis e aí parece que eu tenho uma puta plantação de maconha no meu quintal, mas eu não tenho e eu posso provar. Inclusive, me segue lá no Instagram que eu vou provar minha inocência. E toda essa história aconteceu lá na Suíça, bem longe de onde eu moro, inclusive. Porém, enquanto o Curtis era um fazendeiro bobinho, fazendeiros mais perigosos tinham uma verdadeira máfia de drogas. Alguns criminosos se reuniram em uma fazenda para fazer sua plantação e lucrar com vendas, e diferente do Curtis, eles realmente planejavam lucrar muito com isso, vendendo o produto por toda a Suíça. Eles tinham um plano para não serem pegos pela polícia. Eles montaram sua plantação de um jeito bem específico. No centro eles fizeram a plantação de maconha, e ao redor de tudo fizeram diversas plantações de milho. Então, caso alguém estivesse passeando pelos campos, apenas iriam se deparar com uma plantação de milho enorme, e por mais que alguém acabasse entrando dentro do milharal, dificilmente chegaria à plantação de ervas, pois o seu plantio era bem extenso. Tudo isso tinha um tamanho total de 7.500 metros quadrados, e para vocês terem noção, o campo do Corinthians tem 7.100 metros quadrados, então era realmente bem grande. Se você nunca foi em um estádio de futebol, imagina aí um grande estacionamento, considerando que cada vaga para estacionar tenha 3,7 metros quadrados, daria para colocar mais de 2.000 carros estacionados. Essa estratégia funcionou durante 4 longos anos, inclusive eles plantavam e vendiam um produto para a Suíça inteira. Eles tinham um faturamento anual de 3 a 10 milhões de francos por ano, a moeda da Suíça, convertendo, atualmente isso dá mais ou menos 6 milhões de reais. E com uma operação desse tamanho, a polícia suíça já estava ciente do ocorrido. Eles sabiam que tinha uma gangue vendendo produtos pela Suíça inteira, eles apenas não sabiam de onde estava vindo. E novamente esse caso foi resolvido graças ao Google Earth, pois nessas fazendas e nesses locais mais rurais é simplesmente muito difícil ocorrer investigações simplesmente pela dificuldade do terreno. Então alguns policiais já estavam investigando algumas fazendas que a polícia já tinha alguma suspeita, e não foi muito difícil perceber o crime, já que quando a gente olha de cima, dá claramente para ver as duas plantações. A descoberta foi um golpe fatal para a quadrilha. A polícia organizou uma grande operação e invadiu o local. Eles conseguiram prender 16 pessoas e apreenderam 11,1 toneladas de maconha. E além disso, encontraram dinheiros e alguns objetos de valor pela fazenda, totalizando 900 mil francos suíços, assim colocando fim em uma operação gigantesca que atormentava o país. Mano, parece cena de filme. O Google Earth e o Google Maps são ferramentas criadas para ajudar as pessoas a explorar o mundo, e é relativamente engraçado como ele se tornou peça-chave para desvendar muitos crimes pelo mundo. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, eu posso trazer mais aqui pro canal, então deixem um feedback aí maneiro nos comentários. Eu sou o MK e até o próximo vídeo.